Bem-vindos a mais um Coliseu. A gente tem hoje um convidado muito especial. Vou começar apresentando a nossa bancada, que hoje está com a Flávia Ferronato. E, entre muitas coisas, é presidente, fala o nome. Coordenadora do Movimento Advogados do Brasil. Que são mais de 10 mil advogados, portanto, esse programa vocês podem ter certeza que está muito bem assessorado nessa área. A gente tem o Marcos Belizia, que é empresário, que também está sempre com a gente aqui. E o protagonista da noite é o Roberto Jefferson, presidente do PTB no Brasil. Prazer estar com vocês. Queria começar pedindo autorização para te chamar, como te chamam carinhosamente no Twitter, de Bob Jeff. Com o maior prazer. Isso é um apelido antigo que eu tenho. Eu estou com 67 anos. Esse apelido eu tinha uns 27, 28 anos. Você tem 40 anos esse apelido. Quem me deu foi o falecido promotor do Terceiro Tribunal do Júri do Rio de Janeiro, Leôncio de Aguiar Vasconcelos. Que Deus o tenha, homem bom. Tinha um cabelo branco, tinha uma voz assim melodiosa e era um poeta. Falava assim, as palavras que ele usava, ele rebuscava, ele era barroco falando, usavam as palavras rebuscadas. E nós o tratávamos de poeta, porque até a imagem dele lembrava Vinícius de Moraes. E o poeta me chamava de Bob Jeff. Bob Jeff. Bob, quase imbatível no júri, porque não xingava o advogado, não xingava o réu. Fazia aquela acusação sequinha, eu digo, poeta, me xinga o réu, eu preciso acordar, mas ele não fazia. Se tivesse uma qualificadora que ele pudesse abrir mão, ele abria a mão. Então era difícil enfrentar o poeta no júri, era difícil. História. Mas que homem especial, Deus o tenha num grande lugar. Amém. Ele merece, ele merece. Bob, você viveu o auge do que a gente chama da era da velha política. Vivi. Você viveu aí, são 6 mandatos, né? 6 mandatos. 6 vezes 4, são 24 anos de parlamento, assim como o nosso presidente. Você conhece as entranhas deste processo. Fui deputado federal desde o Figueiredo, desde o general Figueiredo. Então, passou por Figueiredo, passou pelo PSDB, Fernando Henrique Cardoso, passou pelo PT, Sarney, quer dizer, vamos combinar Temer, que você... Não, Temer não, Temer já não era mais. Ele era presidente da Câmara, foi... Bom, mas o Temer sempre esteve presente, né? Uhum. De todas as maneiras. A minha pergunta, que vai vir depois de tudo isso que eu vou te falar, que é muito importante, assim, você num determinado momento decide ir a público e contar um esquema, denunciar um esquema do PT chamado Mensalão, que teve como vários outros desdobramentos, o Petrolão, até eventualmente uma Lava Jato, mas na minha opinião a coisa mais importante que você fez para esse país, que não tem preço, foi ter impedido que o grande, talvez um dos poucos pensadores do PT tivesse assumido a presidência desse país. E ele teria assumido de qualquer forma, porque vamos combinar que quem elege a Dilma elege qualquer pessoa. Eu seria eleito, ela seria eleita, qualquer um seria eleito. Então, no caso específico, esse seria eleito com uma folga inacreditável. Independente de que eu não estou aqui elogiando ele, mas não dá para negar que é uma pessoa de uma inteligência absurda e de uma estratégia que poucos nesse partido têm. Para mim, o Lula sempre foi o carismático orador que sempre ficou cuspindo tudo aquilo que era mandado que ele fizesse, qual era a estratégia que tinha sido definido pelo grande cabeça, e tudo isso era depois jogado para fora pelos militantes. Hoje, é uma pessoa que eu diria assim, hoje o próprio partido está absurdamente reduzido. Vamos combinar que a Lava Jato acabou pegando bastante pesado em cima do PT, mas hoje houve, digamos assim, houve uma morosidade em relação a outros partidos. Ou seja, esqueceram o PSDB, esqueceram o DEM, esqueceram qualquer outra coisa que pudesse, e que agora começa, de uma certa forma, a chegar neste processo. O que você fez pelo país não tem preço, na minha opinião. Então, a pergunta é, em primeiro lugar, o porquê você decidiu fazer isso, vindo dessa época que você sabe como era? E uma coisa mais importante também, hoje, você é um ativista, político ativista, que
teoricamente é considerado da velha política, mas que faz hoje um trabalho infinitamente melhor do que muita gente que se auto-intitula da nova política. Então você hoje é um político com uma idade que já passou por todos esses processos e que tem uma atividade que deveriam ter todos os novos políticos. Porque prestam atenção no Brasil, porque falam, esclarecem e colocam a público tudo aquilo que você sabe que é ruim, que é de bastidores, tudo que você sabe que você pode falar e que vai gerar algum problema, você fala. Problema no sentido, eu sei que está acontecendo isso, aquilo, como um político eu tenho a obrigação de falar porque eu quero o bem do povo e não o bem do meu partido ou o bem da minha pessoa, como na realidade a maioria dos políticos hoje age. Então pergunta, o porquê você fez isso? Mesmo sabendo que isso traria uma série de problemas, né? O aparelhamento petista na época era um absurdo, e eu estou falando inclusive de instituições como o STF, tudo que acabou transformando o que era X em Y e acabou te trazendo uma série de problemas graves. E mesmo assim você manteve a sua decisão, você manteve o seu processo, você nunca voltou atrás e nunca deixou de fazer. Então a primeira pergunta é o porquê da primeira decisão? E a segunda é o que te fez virar o Bob Jeff de hoje, que o Brasil tem muito a agradecer? Eu fui contra, estava dizendo hoje ao Marcos sobre isso, eu fui contra apoiar o PT naquela eleição de 2002. Nós éramos 33 membros da Comissão Executiva Nacional do PTB. Eu era o líder da bancada. Nós apoiamos o Ciro Gomes, candidato a presidente da República. O vice era o Paulinho da Força Sindical, que era do PTB. Era do PTB. Perdida a eleição para o Ciro, Serra e Lula. E eu era voto vencido. Eu disse, não, vamos com o Serra se identifica mais. Conosco, o PSDB se identifica mais conosco do que o PT. PT não dá. A minha história de vida é de briga contra o PT. Desde a minha primeira eleição, constituinte, sempre briga, cassação do Collor. A minha luta sempre foi contra o PT, sempre. Mas eu fui derrotado por 32-1. Eu fui o único voto da Executiva Nacional do PTB na escolha do Serra como candidato. Me rendi a isso, porque eu sou partidário. Eu estou no PTB desde 1979. Eu ajudei a reconstruir o PTB na minha região. Petrópolis, São José do Vale do Rio Preto, Areal, Três Rios, Levi Gasparian, Valença, Paraíba do Sul. Eu ajudei a refazer. Papai foi vereador pelo PTB em 2 mandatos. 58 e 62. Vovô Ibrahim foi vereador pelo PTB em 1945. Então, a Cristiane, minha filha, vereadora 3 vezes na capital e deputada federal pelo PTB. Nós temos vovô Ibrahim, papai, eu e Cristiane. 4 gerações no PTB. Então, não mudo de partido. Fiquei e comecei a apoiar o governo no início do governo. Mas onde veio o desentendimento? Na primeira reunião que nós tivemos na Casa Civil, o presidente do PTB era o Zé Carlos Martinez. Macio, habilidoso, e eu líder. Nunca fui macio e habilidoso. Eu sou, o que você me vê, eu sou realmente assim. Luta, sempre fui combativo. Tribuna, enfileirava PT e o pau roncava, PCdoB, todo mundo. Eu nunca tive relação pacífica com a esquerda, porque nunca acreditei nela. Aí vamos nós ao Palácio, PTB na base do governo, despachar o interesse do PTB com a Casa Civil, era o Zé Dirceu. Na antessala ficava o Silvinho Pereira, que não tinha nomeação no Palácio, mas ficava ali fazendo o meio-campo antes da sala do Zé Dirceu. Aí o Martinez começou a conversar com ele e eu quieto, estou ouvindo. Eu estou sentindo que o Silvinho espetava toda hora o Martinez, provocava, espetava, como se fosse assim uma figura superior. Eu falei um momento, eu não gosto dessa sua maneira de agir.
nem a sua maneira de falar com o PTB. Ele falou, é o jeito do PT de governar. Eu falei, então eu quero que o PT... Pá! Aí ele levantou, puxei ele pela roupa assim, trouxe para perto de mim para a gente poder falar mais... Falar de homem para homem. Não, Né? assim, mais pertinho, com mais amor, com mais calor. Olhando nos olhos. Com mais calor. Aí o Martinez entrou no meio, que isso, Bob, pelo amor de Deus. Largo o carro, larguei. Eu não ia dar certo. Azeite não mistura com água e não deu certo. Quando surgiu esse caso do mensalão, eu avisei a todo mundo. Eu avisei primeiro ao Ciro, que tinha sido nosso candidato e era ministro. Falei, Ciro, eles estão pagando em dinheiro apoio aos deputados federais. Mensalão é coisa de vereador. Em Câmara de Vereadores, a gente sempre sabe que tem o prefeito banca na grana, vereador para ter maioria, algumas assembleias legislativas, mas eu tenho 6 mandatos de deputado federal consecutivos no PTB, pelo PTB. E eu nunca vi isso na Câmara Federal. Estou vendo briga no fundo do plenário, porque tem a bancada de primeira que leva 50, e tem a bancada de segunda, o baixo clero, que leva 30. E está começando a dar desentendimento. E eu estou vendo o seu Valdemar da Costa Neto levar o pessoal que é do PTB, nós tínhamos 35 deputados, porque eles estão pagando 200 de luvas e 50 por mês ou 30 por mês. Está começando a tirar os deputados do PTB. Aí eu falei isso ao Ciro, contei ao Biro Teixeira, que era ministro do governo, está tendo mensalão na casa, tem que parar isso. E fui dizendo a alguns ministros, até dizer ao Zé Dirceu, Zé, eu acho que está maluco, genuíno, e endoidou o Delúbio. Porque eles estão dando dinheiro vivo para pagar a base. Eu estou tendo problema no PTB, como eu não deixo entrar, eu não acertei isso com o Delúbio nem com o genuíno, eu estou perdendo o deputado. Eles chegam lá, dão 200 de luva e 30, 50 por mês, eu estou perdendo gente. Isso está ruim, vai babar, vai vazar. Não, o Zé Dirceu, peraí, eu vou chamar o genuíno, vou conversar com o Delúbio, não tomou atitude. A coisa continua. Deveria ser, inclusive, o estrategista. E eu comecei, então, a ampliar a conversa. Fui ao presidente Lula. Presidente, está tendo mensalão, isso em janeiro. Só foi piorando. Mas engraçado, a reação do presidente Flávia. Eu não sou bobo. Eu sou um homem vivido, advogado criminalista. Eu lidei com assassinos, com matadores, com executores. Eu era o advogado da Associação dos Policiais do Rio de Janeiro. Então, aquela turma da Escuderia Lecoque, do Esquadrão da Morte, era toda cliente minha. Então, eu sei olhar no olho e, mais ou menos, ler a alma, Flávia. Como você é advogada, isso te dá uma experiência vivencial. O Lula me deu uma demonstração plena, cabal, de desconhecer. Aí, na minha cabeça, qual foi o raciocínio? Isso é o Zé Dirceu. O Zé Dirceu que montou esse troço de mensalão. O presidente não sabe. Mas o que aconteceu? Eu disse isso a ele em janeiro, abril, continuava o mensalão. Eu voltei ao presidente Lula. Presidente, continua esse troço lá. Continua. É a turma lá do Bispo Rodrigues, é o seu Valdemar da Costa Neto. A turma continua cooptando gente dos outros partidos. O PFL estava se esvaziando, o DEM, o atual DEM, estava migrando para partidos que se aproximavam do PT. Então, não podia sair direto do PFL. Eu acho que naquela época era PFL, não era DEM, não. Para ir para o PT. Então, vinha para o PTB, ia para o PP, ia para o PL, então fazer esse caminho. Eu falei de novo ao presidente Lula. Aí sai aquela matéria na Veja, contra mim. Um cara vai ao correio, uma pessoa que eu não conhecia, não sabia sequer que existia, diz que recebia dinheiro nos correios para me entregar R$3.000. R$3.000. Prostituta barata. Zé é para desmoralizar, para acabar com o cara. Valeu primeira página na Veja,
manchete do Jornal Nacional. Hoje a gente sabe que isso é lixo. A Veja é um lixo, a Globo é um lixo. E a Globo lixo, faz qualquer coisa. Porque naquela época estava todo mundo patrolado assistia, pelo... né? A minha assessoria de comunicação, àquela época, era da FSB, Francisco Salles Brandão. Era a melhor do Brasil. A sede era aqui em São Paulo, capital. Aí eu perguntei ao Chico Brandão, falei, Chico, da onde está vindo isso, esse tiroteio no PTB? Ele falou, Casa Civil. Ele está entendido para mim. Zé Dirceu. Então, para mim, fechou que o Lula era inocente. Eu acreditava nisso, pela reação do Lula, porque eu não sou criança. Sim, mas era inocente. Os olhos dele ficaram cheios de lágrimas. Mesmo na segunda vez? Na segunda, não, mas Exato. na primeira vez, era a reação até dele... Você contar. Você sabe quando você... Na cara de uma pessoa e a pessoa toma aquele impacto, tua mãe morreu. Aquela coisa assim, foi com a reação do presidente. E eu não sou bobo, ele ficou sabendo ali naquela hora. É o que eu falei, é o orador carismático. Pois é. Fazia parte. E aí, aquele tiroteio em cima de mim, eu avisei pro Zé. Ou para, ou eu vou botar fogo no circo. Eu não vou sair pela porta dos fundos. Mandaram lá o líder do governo lá em casa, o Zé Múcio era o líder da bancada do PTB, hoje é ministro do Tribunal de Contas, foi ministro do Lula, e o Lula o indicou o Tribunal de Contas, ele era do PTB. Alfrido dos Males Guias, ministro do PTB, o senador líder da bancada do PTB no Senado, que era do Rio Grande do Norte, me foge o nome dele agora. Não, não faça isso, não faça isso, não faça isso. Eu falei, olha, eu estou brigando para fora. Não me obriguem a brigar para dentro. Vou esquecer que vocês me pediram isso. Essa palavra no meu dicionário eu nunca vi, renúncia. Eu vou sair pela porta da frente. Eu tenho filhos, netos. Eu não vou sair daqui como cachorro. Esses caras vão pagar o preço do que estão fazendo comigo. Porque eu nunca recebi mensalão no PTB. Teve um acordo eleitoral em 2004 que nós recebemos, num acordo eram 20 milhões, o PT pagou 4, que é a história do dinheiro. Sim. Um acordo eleitoral via Caixa 2, quem levou o dinheiro no PTB? O carequinho, o Marcos Valério. Isso eu prefiro assumir a verdade, eu não minto, porque eu prefiro ficar vermelho uma vez do que amarelar o resto da vida. Mesmo que a verdade se volte contra mim, eu assumo a verdade. Ela tem um preço? Tem um preço. Eu falei, eu vou ser cassado, é um crime administrativo fiscal e é um crime eleitoral, porque não pode ter Caixa 2. Mas a lei retroagiu e nós fomos enquadrados em corrupção passiva e lavagem de dinheiro, o que não tinha nada a ver. Era Caixa 2 mesmo. O Lula chegou a dizer Caixa 2 de campanha. Eu não sei se vocês se recordam naquela época. Ele falou, e era Caixa 2. Sim. A origem do dinheiro eu não sei, mas me foi mandado entregar pelo PT. Quando eu confessei isso, esse Caixa 2, o Genuíno negou que tivesse dado, o Delúbio negou que tivesse dado, o Marcos Valério negou que tivesse dado, o Zé Dirceu negou que tivesse mandado fazer esse acordo e mandou fazer, porque esse acordo foi fechado com ele, foi tratado com o Genuíno e o Delúbio e fechado lá na Casa Civil com o Zé Dirceu. Eu, presente, como presidente do PTB, e o Zé Múcio como líder da bancada, porque eu não fazia sozinho. Mas todos negaram. Eu afirmei, tivesse a consequência que tivesse. E teve. Fui cassado, fui preso, fiquei preso 14 meses, passei o que tinha que passar. Mas não voltei atrás daquilo. Eu preferi fazer aquele enfrentamento, como eu fiz com o Valdemar da Costa Neto. Diga, com o cabelo molhado de suor colado na cabeça. Diga o nome de um que recebeu o mensalão. Digo, você, Valdemar, você. É você, caboclo. Você é o primeiro, é o cara que faz isso aqui. Aí... Caiu na cadeira, né? E tinha uns que eu não queria prejudicar, como o Sandro Mabel, que era do PL, investiu contra mim. Eu digo, eu gosto do Sandro, é um cara humilde. Chamei o Múcio, falei, vai lá, avisa aquela besta quadrada, para parar com isso, que eu vou esmagar com ele aqui, ele vai ser cassado.
Vai sobrar para O ele. Valdemar vai pro pau. Porque eu sublimei o mandato, eu sentei lá na comissão de ética no dia do meu aniversário, 14 de junho de 2005. Eu faço aniversário 14 de junho. Eu avisei, falei, olha, eu sublimei o mandato. Eu vou sair daqui pela porta da frente. Quer dizer, o cara que é inteligente tem que saber, esse cara não dá para brincar, para fazer pergunta boba, porque ele vai passar por cima. E foi o que eu fiz com eles. Quem entrava, a resposta era à altura, porque eu sabia. Eu trato assim essa turma do Supremo ainda hoje, porque eu conheço a história do apelido de cada um. Atrás de cada apelido tem uma história. Essa história a gente vai saber E eu já. digo Mas a aqui. gente vai para um break Então e já você me volta. perguntou por isso. Eu não saí pela porta dos fundos. Eu saí pela porta da frente. Caçado, mas com a dignidade intacta. A gente vai para um break. Tá bom. Não perde esse fio da meada, a gente já volta. Tá bom. Baixar minha vida. Bom, para não perder o fio da meada, você saiu pela porta da frente, não saiu e contou de uma forma muito interessante, mais ou menos o que a gente sabe, mas não com esses detalhes todos, o que na realidade aconteceu. Uma coisa que me deixa feliz, muito feliz, adoraria que todo político que tivesse passado por tudo que você passou na vida tivesse virado o que você virou. O que foi, aonde foi esse momento? Aonde foi essa vontade, de fato, de fazer com que esse Brasil vire cada vez mais decente? Independente de se prejudicar, independente de criar qualquer tipo de preconceito, independente de qualquer coisa. Eu até consegui me livrar da banda petista do PTB, eu tinha dificuldades. Eu dividia, fragilizado, como presidente que voltou em 2006 ao PTB. Não, 2016, né, amor? 2016. Eu voltei à presidência em 2016. Tinha lá em pé, na minha porta, o Jovair, que praticamente era um líder presidente e ligado ao PT. Fazia o esquema da Dilma, como fez o esquema do Lula. Eu procurava administrar o PTB para não perder identidade, dando um rosto de afastamento do PT. Mas, graças a Deus, o Jovair foi embora, aquele clima da bancada de petismo se dissolveu e eu consegui construir na sucessão contra um grupo grande que ficou ainda liderado pelo Armando Monteiro de Pernambuco, que tinha sido ministro da Dilma e do Lula, a tentativa de fazer aliança com o PT na eleição, a última eleição, eu consegui trazer o PTB para apoiar o Geraldo Alckmin, que é meu amigo do peito. Eu era presidente da Comissão de Seguridade e Saúde da Câmara dos Deputados, fui por 2 vezes. 4 anos, a época que eu fui presidente, o mandato era de 2 anos, agora, pelo novo regimento, era 1. Era o meu relator. Porque você entregava uma relatoria ao Geraldo Alckmin para fazer, como eu fazia, SUS, Sistema Único de Saúde, tudo que dava dinheiro, porque os empresários corriam para tentar amenizar. SUS era uma estatização quase do sistema de saúde. Então, começava aquela pressão dos hospitais, da Associação dos Hospitais. E eu entregava, como entreguei ao Geraldo. Por quê? Porque com o Geraldo não tinha conversa. Ele punha os 2 grupos e fazia a média. Punha aqui o pessoal do sistema privado e aqui o pessoal do sistema público. E o relatório dele era o relatório do possível. Designei o Geraldo na relação infraconstitucional pós-constituinte, que nós fomos constituintes juntos, relator do plano de benefício e custeio da Previdência Social, tinha todo mundo com interesse ali, anistia, refis. Quem era o meu relator? Geraldo Alckmin, porque não tinha conversa com ele. Ele põe um lado o serviço público, do outro os empresários, a iniciativa privada, e o relatório era a média das opiniões entre os 2 grupos. Honrado, correto, limpo, sério. Então, o meu relator sempre foi o Geraldo Alckmin. Quando quiseram, o Zé Dirceu, era da minha comissão, tentou convocar a mulher do Collor, Rosiana Collor, para depois, ela era presidente da LBA, para chincalhar com ela. O
Quem é que eu designei relator da convocação? Geraldo Alckmin. Chamei ele aqui e falei, Geraldo, estamos com um pepino. Aqui, ó, requerimento convocando a primeira-dama. Falou, eu relato para você. Falei, qual é a tua posição? Falou, família não se envolve em política. Isso está errado, o PT. Eu falei, então toma, você vai relatar. Esse era o nosso grau de relação e de confiabilidade. O que fiz eu? Trouxe o PTB a apoiar a eleição de Geraldo Alckmin, que não decolou, ele não estava bem. Quem cresceu pelo centro-direita e direita, foi o Bolsonaro e o PSDB ficou escanteado. E do outro lado, o Haddad do PT. Então, nessa eleição, teve um grupo do PTB que tentou levar para o Haddad. Mas eu consegui, com a relação que tenho sólida, porque eu sou um presidente viajante, eu viajo o Brasil sem parar. Esse fim de semana, eu fico em São Paulo. Semana que vem já vou para a Bahia, e da Bahia vou para Campinas, e de Campinas eu viajo para o interior do Mato Grosso do Sul, com o Delcídio Amaral. A minha mulher, ela diz isso, a nossa vida é avião e hotel. Tem hora que a gente esquece onde é o banheiro. Levanta de noite, certo? Fica tão aturdido que não sabe onde é o banheiro. Ontem era a direita, hoje é onde? Fora de casa, aqui, esquece onde é que ele tem que deixar a luz do banheiro acesa, senão não sabe onde está. Já aconteceu comigo várias vezes. Já aconteceu comigo Onde também. eu estou? Onde é o banheiro aqui? Então é isso. E você me perguntou... Te perguntei, essa virada que hoje você... Estava em casa, no início da pandemia, li o Estadão e li a Veja. O Fernando Henrique, aquele pavão misterioso, né? O Gabola, dando uma entrevista no Estadão, dizendo que nós tínhamos um governo partilhado no Brasil. Eu acho que é 19 de abril, amor. Eu tenho esse jornal em casa. Eu não gosto de ler o jornal no Twitter ou no computador. Eu gosto de ler no papel. Eu compro Globo, Folha, Estadão, todo dia para ler no papel. Eu gosto de ler no papel. Ainda hoje não me acostumei a ler no celular. Eu não gosto de ler. Eu falei, o que o Fernando Henrique está armando? Governo partilhado. Que vivemos um parlamentarismo real. Quem manda é o Maia com Alcolumbre e os ministros do Supremo, que é partilhado. E o presidente não tem poder, não manda, e ele só não foi empichado ainda porque tem bases populares. Eu falei, epa, o bruxo velho, o pavão misterioso, que é o Fernando Henrique, o Gabola... A metástase... O Gabola está armando, porque eu conheço ele. Eu lutei contra ele no impeachment do Collor, ele que armou todo o impeachment do Collor. Cooptou o Itamar Franco. Quando o vice entra no impeachment, está feito o impeachment, como foi com o Temer. E estive ao lado dele no impeachment da Dilma. Ele estava articulando o impeachment para derrubar a Dilma. Ele sabe fazer impeachment. Aí, quando puseram o Temer dentro do impeachment, conspirando contra a Dilma caiu. Que só cai se o vice aderir. Não tem impeachment contra o presidente Bolsonaro, tendo um homem general Mourão, leal e correto ao lado. Ele diz, eu estou fora, quer dizer, não adianta golpear, que quem vem aí é a linha de continuidade. Não dá certo. Então... Como eu já conheci o Fernando Henrique de 2 impeachment, eu digo que o Fernando Henrique está armando. Ele começa a armar, sim. Opinião pública, estudante, partidos políticos, tentativa de cooptar o vice, falei, o Fernando Henrique está armando. Aí vou na Veja. Está o boboca do Maia, do Rodrigo Maia, que é um bobalhão. Criado por vó. Aquele... Vive chorando. Neto de vó, criado de vó. E de pouco caráter. De pouco caráter. Um homem de caráter assim, frágil, né? Ele chora fácil. Eu olhei, aquele negrito da página amarela, toda hora chamava ele de primeiro-ministro. Como que ele, presidente da Câmara dos Deputados, não reage e diz, repilo, Lógico. essa chamada que você está fazendo a mim de primeiro-ministro. Eu não sou primeiro-ministro. Sou o presidente da Câmara, não tem regime parlamentar. E ele dando uma de primeiro-ministro e atacando duramente o Guedes.
dizendo que o Guedes era mentiroso, sem responsabilidade. Digo, o presidente da Câmara poder se referir assim ao ministro da Economia, vai dar zebra. Ele está conspirando contra a estabilidade do governo. Tanto que, na semana, os contratos no exterior tiveram juro aumentado, caiu a bolsa, subiu o dólar, em consequência dessa irresponsabilidade do neném chorão, do ionhô Botafogo, que foi fazer aquela gracinha em páginas amarelas da Veja. Ele tem armação. Aí escrevi no Twitter. Eu tinha um Twitter que o Xandão do PCC tirou do ar, o cabeça de ovo, com 300 mil seguidores e 100 milhões de interações. Era o que eu tinha. Era uma potência. Aí eu meti lá. E vem conspiração. E conhecendo o pavão misterioso, Fernando Henrique, o bruxo do impeachment, como eu conheço, está armando contra o presidente. Aí me liga o Oswaldo Eustáquio, que é um jornalista investigativo, e marca uma live comigo, que explodiu, deu 4 milhões de acessos, explodiu. E o presidente viu, o presidente assistiu. Porque a mulher do Oswaldo Eustáquio trabalhava no gabinete da ministra Damares. Avisou, o meu marido vai entrevistar o Roberto Jefferson e ele vai botar no ar essa denúncia em cima do Alcolumbre, o Baturé, em cima do Botafogo. Eu me lembro da chamada dessa live, inclusive da live. O Baturé, o Botafogo, que é o Rodrigo Maia, e os ministros do Supremo, os urubus. Ele vai acender a bucha do balão. E o presidente assistiu, botou também na live dele, botou na rede dele, ao vivo, no ar. Então, eu falei para 4 milhões de pessoas. No dia seguinte, eu dei uma entrevista no programa da Rádio Jovem Pan. Pingo nos is? Pingo nos is, deu 1,5 milhão de pessoas no programa. Depois foi para 3. Depois o programa de interações, então aquilo incendiou. Eles tiveram que recuar. Aquela troca de dar o impeachment do presidente pela reeleição, votar aquela emenda da reeleição de presidente da Câmara e do Senado, andou para trás, acabou, aquilo foi abortado ali. Então, por isso eu voltei, falei, o Bolsonaro continua sendo um cara sem malícia. O Bolsonaro foi meu liderado. Correto, digno, decente, porque eu tinha 35 liderados na bancada. Quem é que faz a pauta da Câmara da semana? É o presidente. Com quem? Os líderes. Naquela época, nós éramos 9 líderes. Não era essa bagunça de 33, que quem fez foram os urubus do Supremo, que acabou com a cláusula de barreira. Quem fez? Os urubus do Supremo, que aí permitiu a criação de 33 partidos. Quem é que inventou o fim do financiamento privado? Os urubus do Supremo, junto com essa cachorrada, esse malandro petista que é o presidente da OAB e criou fundo público de financiamento eleitoral. Tudo isso é o Supremo no meio. O Supremo está metido, toda atrapalhada, que a opinião pública não gosta, o Supremo está metido. Eu olho esse jogo feito e coloquei para fora. Buf! Coloquei para fora. A batida foi tão forte que eles refluíram. E a partir daí, é o que vocês sabem. Eu afirmei uma posição com coragem, em enfrentamento ao Supremo, que acabou dando lá em casa uma invasão, a coisa horrorosa. A segunda vez que vão na minha casa revistar a minha casa. Eu moro no interior do estado, morava na capital, mas cansei. Fui para Comendador Levi Gasparian, que é uma cidade de primeira, né, minha vida? Bota a primeira, quando bota a segunda, passou da entrada, já acabou. A cidade piquititinha, 11 mil habitantes, 8 mil eleitores. Então, quando para aquele camburão preto, com aquela placa amarela, Polícia Federal na porta lá de casa, o pessoal corre e vai para a rua para olhar. E o Roberto Jefferson vai ser preso outra vez. Fui preso em casa. Roberto Jefferson, é uma humilhação, fora a humilhação de revistar a intimidade da Ana. Nós estamos juntos, casados, há 20 anos. Eu jamais abri uma gaveta onde a minha mulher guarda suas roupas íntimas. Tem lá um cara da Polícia Federal revistando. Aquilo me deixou cego de ódio, rapaz, de humilhação. Fake news, pô. Deve ser uma sensação como se... Se o Carequinha tivesse ido na frente,
da diligência, porque tem juízes que lideram diligência. Mas estava o pobrezinho dos policiais federais. O cara via na minha cara transtornado. Até com vergonha de ele dizia, cumprir essa doutor Roberto ordem. Jefferson, estou cumprindo ordem. Eu entendo. Aquilo, meu olhar estava baço de vergonha, de humilhação, de ódio. Eu ia preparar uma recepção de fogos para ele. Viva o ministro! Cabeça de ovo, pum, 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 pum. Ele ia ficar tão feliz que ia ficar lá. Carequinha, tu ficava lá. E avisei para ele, cara, a CNN foi me entrevistar depois. Ele tem que saber que comigo o buraco é mais embaixo, Ele está pagando o preço, porque apanha todo dia e já virou para todo mundo o Xandão do PCC. A história da dona Vivi, a mulher dele, a grande advogada de Brasília, a Rui Barbosa rachadinha. Tá aí, ó. Lobby, ele faz lobby, ela é a maior advogada dos tribunais superiores em Brasília. Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal, ela tem o despautério de advogar no Supremo, dona Vivi de Moraes. E Superior Tribunal Eleitoral. Ela ganha tudo. Advogada mais cara de Brasília, rapaz, jurista. Ela piloto de fogão aqui em São Paulo, pilotava fogão e lavava roupa no tanque. Deve ficar feliz com essa história, né? Você imagina, A gente hoje sabe. o escritório milionário, entra lá 2 milhões, 3 milhões. 2 milhões. Não, nós temos embargos auriculares, ganhamos todas. E ganham todas. É que advogado não tem imunidade parlamentar. E o presidente não da pode OAB, falar. E o Mas ele presidente também da não OAB, tem. Flávio, o presidente da OAB, aquele balufo, socialista balufo. Porque estou vendo ali o câmera bem, é gordinho. Mas ele não é socialista. O cara que é socialista tem que ser magrinho. Socialista obeso. Quer dizer, gosta de um vinho francês, de uma comida especial. Do charuto cubano. Charuto cubano. Né? E é o tal do Santa Cruz. Ainda tem o nome de Santa Cruz. Santa Podia Cruz. chamar Pinta, Nina. Não, mas chamar Santa Cruz. É um sujeito horroroso. Ele não defende o advogado. Os tribunais de Brasília, os principais escritórios de Brasília são da mulher do Toffoli. É o segundo maior de Brasília. É o ex-assessor do Marco Aurélio. Quer dizer, os ministros do Supremo têm os escritórios em mãos de família, de filhos, de terceiros assim ligados, o ex-chefe de gabinete, e são escritórios milionários. Isso em prejuízo dos advogados que não têm esse lobby com os ministros do Supremo. Os advogados não têm nem Quer acesso dizer, aos aí a OAB, inquéritos. em vez de denunciar, era o papel do seu Santa Cruz, do gordinho, do seu redondo da OAB, o seu redondo. E ele não denuncia. É em prejuízo do advogado. Dizer uma coisa assim, muito ruim, sabe por quê? Qual é a diferença do Marco Aurélio para o André do rap, de caráter? Qual é a diferença? Nenhuma. Nenhuma. Qual é a diferença do Fux para o Zé Dirceu? A diferença de caráter? De nenhuma. Qual é a diferença da deputada Flor de Lis, de caráter, para Carmen Lúcia, a bruxa, a malamada? A Condessa Drácula. Qual é a diferença? Nenhuma. Mas o que não faz deles iguais? É porque ministro do Supremo não é investigado. Se fosse, vocês iam ver o escândalo nacional. Porque a maneira de se fazer ministro é igual fazer salsicha na Alemanha. Se o povo soubesse como se faz uma salsicha, não comeria uma salsicha. Não tem um ditado alemão que diz isso? E se o povo soubesse como se elege um lobista, advogado lobista, por nomeação, DAS, é um cargo de confiança, só que é vitalício. Ministro do Supremo, o povo ia vomitar. Seu Fachin, a nossa Carmen Miranda, quem fez o lobby da Carmen Miranda? O Saldi, quem é o Saldi? Ricardo Saldi, é o blackmail do seu Juerley Batista, dessa empresa de frigorífico aí, da JBS. JBS, ia de porta em porta do senador,
com faquinha debaixo do braço, assim, igual um casalzinho. Igual um casalzinho. De braço dado com faquinha. Entrava o faquinha. Eu estou aqui com o Faquinha, nosso companheiro, lá do Paraná. Vem aqui pedir seu voto, senador. O senhor sabe, eu sei da dificuldade que vive um senador para ganhar a eleição. Majoritário. Mas quero dizer ao senhor que a JBS compreende seu sofrimento e vem solidariamente lhe dizer que está tudo garantido. O senhor não terá mais problema. Prometo ao senhor mundos e fundos. Mais fundos do que mundos, senador. Entendeu? Pode ficar tranquilo e vote no Faquinha. Sim. É assim. O troço é assim. A gente vai para um break e já volta. Vai lá, Fazano, vai lá. De volta com o Coliseu, que é uma pena que esse é o último bloco, que dá vontade de ficar... É impressionante, a gente está aqui, de uma certa maneira, rindo, mas para não chorar, né? Porque realmente são coisas absurdamente graves, são coisas que deixam a gente sem nenhum tipo de esperança na realidade. Com esse Supremo que está aí, não dá para ter esperança. Na realidade, quem poderia mexer com o Supremo seria o Senado, né? Então vamos combinar que não é nem só o Supremo, com esse Senado que está aí, nós também não teremos muita esperança. E aí, se a gente entrar no Congresso também, acaba piorando, porque outro dia eu estava com a Bia aqui, a gente pôs numa mão 10 pessoas que realmente estão lá para fazer um trabalho decente. E aí... Uma pena. Você, com toda essa experiência temos futuro? Temos. Está melhorando. Você tem hoje uma Bia Kicis, você tem uma Carla Zambelli, você tem gente disposta à luta, o Felipe Barros, você tem o Orleans e Bragança, que é um baita cara. Que teve aqui também. Teve aqui contigo? Teve. Um homem inteligente, preparadíssimo e de posição. Hoje você tem uma renovação. Antes você contava nos dedos, hoje você tem uma pleiade. Mas, você Roberto, tem lá... eu quero aproveitar Você já tem lá uns 50, 60 caras dispostos a morrer por uma ideia. Mas, Roberto, aí que tem a sua responsabilidade. Como assim? O PTB tem a chance de endireitar o Brasil. Hoje a gente não tem um partido de direita para abrigar os conservadores bem intencionados no Brasil. Mas nós estamos fazendo no PTB. Como é que a gente coloca isso num partido no Brasil? Isso vai vir, isso vem da luta. Vem da luta, você me pegou no hotel, estava lá aquele candidato a prefeito de São Bernardo, como é o nome? Nós viemos falando no carro. Demarque. Ele foi lá no hotel... PSL Demarque. PSL. PSL, quer dizer, ficou no PSL. Que é desse Bivar em quem eu não confio. Certo. Aí eu falei assim, você quer que eu grave para você? Ele falou, quero. Eu vim aqui pedir ao senhor para pedir voto para mim. Falei, qual é o teu candidato a presidente? Ele falou, Bolsonaro. Eu falei, então tu vai ter que dizer isso no ar comigo, que você é bolsonarista. Bom, apesar que muita gente disse... Depois... Não, mas não, ele disse. Mas quando está gravado, está gravado. Está gravado. O Demarque disse. Que tem e ele gravação. enfrenta lá o PT e o PSDB. As duas bandas podres. O PT eu não acho nem tão ruim. Porque o PT é esquerda, né? O Lula tem cara do diabo. Eu falo isso. Um é lobo em pele de cordeiro, o outro é o lobo mesmo. O outro mostra as garras, arranha. Pois é. Você já sabe quem é. O Lula a gente sabe o que é. O outro pavão misterioso ali, todo mundo acha o pavão que... misterioso, aquele Janota acabou. Às vezes você chama ele de esquerda, as pessoas falam, quem falou que ele é de esquerda? Fala, não, sou eu que sou. Humorista terrível, ateu, marxista. Não, e o próprio. Inspirador do Foro de Incluindo o São charuto e os vinhos importados. Fumou, mas não tragou, né? E engana quem é incauto. Ele amou ele. Eu, anos da minha vida, acreditei no Fernando Henrique. Pois é. O Lula Muitos sabia de quem nós, era. O Zé Dirceu sabia quem era. Quantos debates acalorados eu tive com o Zé Dirceu? Quantos? Quantas vezes eu fui para o confronto com ele? Com Paulo Delgado, com Chico Vigilante, com Genuíno. O pau quebrava. Eram com eles. O pau era com eles. Fernando Henrique sempre. Esse menino que depois foi ministro da Educação da Dilma, o Mercadante, o pau roncava. Nós nos enfrentávamos na tribuna. O PTB tinha uma banda de música. Filho de general, né?
O PTB tinha uma banda de música. Você sabe que era? Gastone Rigg, que Deus o tenha, santista. Valente, conservador, bom de briga. Roberto Cardoso Alves, o Robertão, que era líder ruralista. Eu não sei se vocês lembram do Roberto Cardoso. Era aqui de São Paulo. Os três subiam para brigar. Né? Quando eu vi o Robertão em plenário, o pau cantando o Robertão, eu já corria para plenário para ficar do lado dele e chegava o Gastone. O Gastone era o último a chegar, porque ele era mais gordinho. Então ele andava com menos velocidade. E quem é que segurava esse trio, cara? Era uma banda de música. Um dava, nocauteava, outro via de espia, outro vinha e descascava. Então o pau roncava mesmo. E nós sempre enfrentamos essa turma. Eu era o coordenador do Centrão na Constituinte. Eu me lembro de uma parte no Mário Covas que ele me deu num problema da organização do sistema de saúde. Queriam transformar o médico em concessionário de serviço público. Os médicos teriam uma concessão para clinicar. Eu digo, o que vocês querem fazer? O médico, o motorista de táxi? Vamos colar uma chapa de motorista de táxi na roupa do médico? Como é que é isso? É liberdade de iniciativa. E era uma ideia da esquerda. E o Mário Covas defendia. Porque o Covas aderiu no início, antes de nós fazermos o Centrão, ele aderiu como relator que foi designado da Comissão de Sistematização a todas as teses de esquerda. E ele entrou em mim, entrou errado. Comecei a arrebentar com ele numa parte. E olha que ele era um cara genial, o Mário Covas. Aí vem o Miro Teixeira, dá um chega para lá, ele não entra no Roberto Jefferson, não entra no Roberto Jefferson, isso é um louco. E aí o Miro começou a discutir comigo, tirou o Mário Covas do microfone de à parte. Porque ele estava numa situação difícil. E já vinha o Roberto Cardoso Alves, pau nele, veio o Gastone, pau nele, nós éramos, e eu era o coordenador do Centrão. Eu não gosto da palavra centrão, porque é mensalão, petrolão. Ela é pejorativa, né? Essa projeção assim, 300%, desculpa eu falar, ó, bundão. Ofende, né? Então, é o centro democrático. Se eu fosse dar o superlativo, vamos falar, o petão, coisa de ladrão mesmo, petão, o PSD bom, o demão. Impressionante. Aí, eu não faço isso, eu digo o DEM, o PT, o PSDB. Nós não estamos fazendo isso com a educação. Não entendo o centrão. É o centro democrático. São os partidos do centro democrático. E eu era o coordenador de plenário na Constituinte do Centro Democrático. E nós conseguimos tentar impedir o absurdo dessa carta constituinte, que é socialista, uma carta socialista. Tem 100 vezes a palavra direito e 6 vezes a palavra dever. Eu achava o seguinte, a cada direito corresponde um dever e a cada dever corresponde um direito. Mas sem direitos, sem nenhum dever, quer dizer, fica essa bagunça. Já tem 108 ou 110 emendas constitucionais à Carta de 88. Por quê? É um país ingovernável. Se construiu um parlamentarismo de direito num confronto aberto contra o executivo. Se a gente tivesse... Se deu tanto poder à magistratura que está aí esse ativismo judicial, essa vergonha. Se a gente tivesse um essa vergonha... Decente, mesmo com uma Constituição ruim como essa, a gente estaria Flávia, melhor. Eu estou estudando com os constitucionalistas do PTB essa emenda 45. Que foi votada no dia 31/12/2004, no governo Lula, dando poder a essa súmula vinculante de aspecto geral. É o que mudou permitiu, tudo, né? O que permitiu ao Supremo legislar. Como? Qual é a legitimidade desses sujeitos do Supremo? O poder emana do povo e dos seus representantes eleitos. Ou o poder emana do concurso público, da meritocracia. São esses juízes que levam anos estudando, pós-graduam, depois fazem a pós-graduação, fazem o doutorado, o pós-doutorado, procurador, juiz, defensor público. Tudo bem, esses homens têm mérito. Mas o cara é nomeado pelo Joesley Batista, pelo Saldi. Qual é o mérito desse malandro?
é lobista, lobista. O outro era advogado aqui do PCC. Ah, não, dos criminosos, não, era da Transcooper, as empresas de ônibus que lavavam o dinheiro do PCC. Está lá ministro do Supremo. O ex-presidente, o Toffoli, tomou pau em 2 concursos de juiz. Notório saber jurídico. Notório saber jurídico chega a ser. É uma piada. Não, e ainda sabatinado por um Senado que... E aquela sabatina é uma vergonha. Então, os senadores sentados assim, ó. Aqui, senador. Aquilo é um ato quase divino. Você está sabatinando um futuro ministro da Suprema Corte. Por um cargo vitalício. Tem que ter compostura. Tem que ter liturgia. Aí o cara está assim, na cadeira. Collor dormiu, né? Ô, Toffoli, o que você acha do aborto? Quer dizer, tem que dar um soco na cabeça daquele senador. Quer dizer, o povo acha que aquilo é uma casa da mãe Joana. Não pode, temos que acabar com isso. Eu não sou a favor nem do 5º constitucional no Supremo. Tem um pessoal que diz, não, vamos estabelecer essa tua tese aí, que o último degrau da carreira do magistrado concursado tem que ser o Supremo. Para mim é assim, Flávia. Eu defendo que só magistrado concursado vá ao Supremo no último degrau da carreira. Concordo. Compromisso com a toga, com a justiça. Não é, não, ele tem compromisso com o PSDB. Ele foi indicado aí pelo PSDB. Não, ele tem compromisso com o PT, ele foi indicado pelo PT. Louco, isso não deveria nem estar sendo discutido. Não pode, isso não é tão pode. Lógico. Tem que ser o caminho do juiz que fez concurso. Você, para ser juiz, tem que fazer um concurso. Para ser ministro do Supremo, não. Nem advogado você precisa ser. É inacreditável. Não pode. E aí vai aquele negócio, é lobby. É lobby de banco. Tem lá os caras que representam a Febraban. Tem lá os caras que representam as montadoras de veículo. Tem os caras que representam os frigoríficos. Tem lá o Boca de Veludo. Foi feito pela Globo, o Barroso. Globo. Quem fez o Barroso? A Globo. E o Fux, o atual presidente, foi o Sérgio Cabral. Porra, o cara foi indicado pelo Sérgio Cabral. E a Adriana, mulher do Sérgio Cabral, pelo amor de Deus. Ilibada a reputação. Ilibada a reputação. Pelo amor de Deus, o cara está condenado a 300 anos, fez o ministro do Supremo. Não pode. O Supremo tem que ser sagrado, não pode ser aquela casa de urubus que tem lá, que é a herança maldita do presidente Bolsonaro. Recebeu 11 comunistas para impedir que ele governem. O Supremo está em pé na porta do Palácio do Planalto, impedindo o presidente de governar. Se dia 11 o Supremo der o que em 2014 as famílias brasileiras conseguiram enterrar por votação, essa ideologia de gênero, você sabe o que é isso, né? Uma vez por semana na escola... não sei nem como isso está entrando em julgamento. Está lá. E parece que tem força. É o PSOL, Partido Socialista da Luz, sei lá. É um troço de Satanás, é satanista, PSOL, satanista. A luta é do bem contra o mal, porque a destruição da família é a destruição da cultura cristã. Então, eles querem que na escola, uma semana, o menino de 1º, 2º grau, não chama o básico, o fundamental, se vista de mulher e a menina se vista de homem. O banheiro é misto, pode entrar. Se a menina estiver no banheiro mas lá, não pode fazendo xixi, pode diminuir entrar a um menino maioridade de pirulito mas a maioridade... penal não pode diminuir, porque eles não ele estão... com 6, 7, 8 anos ele pode decidir se ele quer ser homem ou mulher. Mas se ele matar alguém, ele não pode fazer nada. Não pode, você não pode tirar o pátrio poder. Se você destrói a família, claro. O objetivo destrói a nação. O objetivo é esse. Sim, mas é para enxergar. O que é a nação? A nação é um coletivo de famílias. É o palpável, não é? Você é a nação, eu boto a mão em você. Você é a nação, você é a tua família. Você, Fazano, eu ponho a mão aqui, ó. Você é a tua família. Eu te pego, eu pego. Então, nós somos nação, porque somos gente. Então, o coletivo das nossas famílias faz a nação. Do outro lado é a pátria, que é o chão, é o solo. Por que a pátria é o nosso solo, amado? Porque ali você tem o túmulo do teu pai, da tua mãe, do teu avô. E a lição deles, eles transmitiram para nós a formação cristã, judaico-cristã. O Brasil nasceu sob a cruz de Cristo. No dia 26 de abril de 1500, na ilha de Santa Cruz,
nas costas da Bahia, Cabralha. Dom Henrique Coimbra celebrou a primeira missa com a cruz. Você vê, tem pinturas a telas que até hoje retratam aquele momento histórico. Os índios nas árvores, os espanhóis que vieram nos navios, que fizeram o descobrimento aí, liderados por Pedro Álvares Cabral, de chapéu na mão, todos de joelho, e está Dom Henrique orando a Cristo. E como é que foi a colonização do Brasil? Os missionários, os religiosos, os padres, as vilas eles fizeram, as escolas eles fizeram, as santas casas eles fizeram. A nossa cultura legal, não matar, não roubar, isso vem deles, é da Bíblia. E nós vamos deixar esses caras aí, esses vagabundos desses comunistas chineses, vagabundos. Eu não confio em chinês para fazer negócio. Vendedor de quinquilharia, ideologia quinquilharia, como o produto que eles fazem. A ditar regra, um malandro desse seu Soros, globalismo, destruir a família. Se o Supremo, dia 11, votar essa conspiração contra a família, nós temos que entrar lá e botar essa turma fora, a pontapé na bunda. Conte comigo. Não dá mais pra gente, não dá mais, Fazano, para eles continuarem a aviltar, vilipendiar, ameaçar a nossa herança cristã, a nossa herança judaico-cristã. Não dá mais. Nós não podemos permitir que eles o façam. Eu fui criado por uma família cristã. Ó. No túmulo do meu avô, papai mandou gravar. Está escrito lá uma trova. Está escrita uma trova, que é um mantra na minha família. Vovô Ibrahim fez essa trova e fez que os 10 filhos decorassem, os 10 genros e noras decorassem e todos os netos, que são quase 50, decorassem. Diz assim: na bandeira cabe a pátria, por maior que a pátria for. Numa hóstia pequenina cabe Deus, nosso Senhor. Eu não mudo não, malandragem. Ô, urubu! Não muda, não. Vocês vão pagar o preço disso se tentarem destruir a nossa cultura cristã, que tem 520 anos. Não é uma aventura socialista que tem um século. 1917, 103 anos. E as experiências no mundo são as mais nefastas. Não nos desafiem, porque os senhores estão chegando no limite. No limite. Com essa fala maravilhosa, a gente tem que encerrar. Foi um prazer enorme. A gente já estourou mais de 5 minutos. Obrigado, Fazano. Desculpe. Muito obrigado. Desculpe, não. Foi um prazer enorme. Obrigado, irmão. E Obrigado, Flavinho. Essa sua fala no final foi realmente o que todo brasileiro deveria ouvir sempre. A gente volta semana que vem. Um beijo grande para vocês.